Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e na aula de hoje a gente vai continuar falando de reações de substituição. Tá? Então, nós já vimos reações de substituição em aromáticos, já vimos halogenação, nitração e sulfonação. Nessa aula de hoje, a gente vai focar na substituição orientada em anéis aromáticos. O que isso quer dizer? Eu trouxe aqui um exemplo, que é o TNT, trinitrotolueno, que é um tipo de explosivo, normalmente dinamite usa esse tipo de explosivo, que tem um exemplo de explosões. Vejam que nesse composto eu tenho grupos específicos em determinadas posições muito bem colocadas aqui no anel. E a gente pode parar para pensar como que a gente vai adicionar esse grupo NO2, por exemplo, exatamente nessas posições e não nessa aqui ou nessa. Então, o que a gente vai ver agora é como que é possível você selecionar posições específicas para determinados grupos no anel aromático a partir de interações eletrostáticas, de questões de eletronegatividade, de ressonância, de efeitos indutivos, e por aí vai. Então, a gente vai agora entender como que funciona isso. Primeiro a gente vai ter que, já que a gente está tratando de uma substituição no anel aromático, a gente já viu diversas substituições, mas nos exemplos que eu mostrei para vocês nos outros vídeos, não havia outros grupos presentes no anel. Ou seja, em qualquer hidrogênio que o reagente que nós tínhamos fosse adicionado, não ia fazer diferença, já que não tinha nenhuma influência externa sobre o anel, sobre o aromático. Entretanto, a gente vai ver agora que quando nós temos certos grupos ligados ao anel benzênico, a gente vai ter certas influências, sejam de ressonância, sejam de efeitos indutivos sobre esse composto. Então, a reação de substituição em derivados de benzeno ou qualquer composto aromático que se apresente em forma de composto orgânico, né, composto aromático, elas são, primeiro que elas são extremamente importantes para síntese orgânica, porque muitas delas são precursores de compostos maiores, principalmente com um gigantesco interesse industrial e comercial de indústrias farmacêuticas e do agronegócio, principalmente. Já que, através de substituições de anéis aromáticos, é possível criar moléculas que são utilizadas como herbicidas, inseticidas e também, naturalmente, a síntese de fragmentos de fármacos, por exemplo. Né? Então, a indústria farmacêutica e o agronegócio utiliza bastante esse tipo de química para os seus interesses comerciais e industriais. Então, vamos considerar o seguinte: quando nós fazemos uma reação de substituição em um aromático, nós temos três possibilidades de substituir esse aromático. Três posições bem específicas. Posição orto, posição para e uma outra que é a posição meta, que a gente vai ver daqui a pouco. As posições orto e para, elas são respectivamente as posições 2, 6 e 4. Posição 2 e posição 6 é orto, posição 4 é para. Por que 2 e 6? Porque são as que ficam nas laterais do anel. Daqui a pouco eu mostro a estrutura e vocês vão conseguir visualizar isso de uma forma mais simples. Então, os substituintes presentes no anel que estão nessas posições são naturalmente
orto, substituintes orto e para. E são denominados substituintes ditos de primeira classe, ou ativantes. Vocês vão entender melhor o que é ativante daqui a pouco, mas a princípio, basicamente eles fazem com que o anel aromático torne-se mais reativo, digamos assim, torne-se mais fácil de reagir. Então, ele facilita a entrada de outros grupos, por conta dessa ativação, digamos assim. Então, vamos considerar o seguinte, vamos considerar um grupo X como um composto de primeira classe, ou seja, um ativante nas posições orto e para, e ele vai dirigir as substituições exatamente nas posições 2, 4 e 6 do anel aromático. Então, os substituintes orto e para, eles são ativantes, eles facilitam a entrada de grupos no anel aromático, principalmente nas posições orto e para. Vejam que eu tenho posição orto dos dois lados. Por quê? Porque dependendo da forma como a gente numera o anel aromático, nós teremos lados iguais, né? Se a gente traçar um plano de simetria aqui, esse lado é igual a esse. Então, se aqui é orto, aqui também deve ser orto. E aqui nós temos a posição para. A posição meta fica aqui no 3 e no 5. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, veja, se eu tiver um grupo X e ele for ativante, todos os grupos que forem substituir hidrogênios do meu anel aromático terão que obrigatoriamente entrar na posição 2, 6 ou 4. Tá? Por isso que eles são orto e para dirigentes. Vamos considerar esse grupo G. Quando já existe um grupo G ligado no anel, ele vai influenciar nas posições das ligações. Quando a gente viu substituição, nitração, por exemplo, de aromático, a gente adiciona o grupo nitro e, independente da posição do hidrogênio, o nitro ele vai substituir qualquer um deles. Nesse caso aqui, isso não vai acontecer dessa maneira, porque nós temos um grupo externo ao anel e esse grupo tem características eletrônicas que podem influenciar tanto para ativar quanto para desativar o anel. Ou seja, ele pode facilitar a substituição, né, a reação de substituição, tanto ele pode dificultar em determinadas posições. E a gente vai ver as diferentes formas de facilitar ou dificultar esse tipo de coisa a partir de agora. São duas situações bem distintas, para dizer a verdade. Então, vamos primeiro para as posições que ele vai facilitar. Vamos dizer que esse é o tópico A. E no caso aqui, ó, eu tenho um grupo CH3, tá? Esse grupo é da classe dos que facilitam, ou seja, são ativadores. E por ser um grupo ativador, ele vai orientar a substituição do hidrogênio nas posições orto e para. Vejam que aqui é uma reação de nitração, da mesma forma que a gente viu nos outros exemplos. A diferença é que, nesse caso, o anel aromático tem um substituinte, e por conta desse substituinte, eu vou formar ou esse composto, que tem a substituição na posição orto, por isso que no nome dele fica O-nitrotolueno, tá? Esse composto aqui é o tolueno, o anel aromático com CH3 é o tolueno. Ou ele vai substituir aqui na posição 4 e aí, consequentemente, a gente vai ter o para-nitrotolueno. Então, orto ou para. E aí já dá para a gente ter uma noção de como que o trinitrotolueno pode ser formado. Se a gente tem o tolueno e a gente faz essa reação aqui, a gente naturalmente vai conseguir substituir nas posições orto e para e a gente vai conseguir obter o composto naturalmente. E aí nós temos os grupos que dificultam, são o que a gente chamaria de segunda classe, já que os que orientam para ativação, eles são de primeira classe, né? Então, esses grupos eles dificultam a orientação e
priorizam a posição meta, que é essa posição, como eu falei para vocês, no carbono 3 e no carbono 5. No caso aqui vai dar no mesmo a posição que eu colocar esse grupo nitro, né? 3 ou 5. Então veja, reação do ácido benzoico aqui, tá? Grupo ácido. O grupo ácido ele é um grupo que dificulta a reação. E daqui a pouco a gente vai entender por que quando nós estivermos estudando os efeitos indutivos ou os efeitos de ressonância dos anéis aromáticos a partir dos seus grupos que estão ligados a ele. Então, nesse caso aqui, a nitração vai acontecer preferencialmente na posição meta, justamente por conta de dificuldades de carga que serão encontradas na posição orto e na posição para. Tá? Como vocês devem lembrar, o grupo nitro aqui ele vai perder um hidrogênio e um oxigênio, ficar só o NO2. E aí ele vai procurar, ele vai ficar com a carga parcial positiva, né? E naturalmente ele vai procurar uma carga negativa. E aí daqui a pouco a gente entende melhor essa distribuição de carga no anel. Então veja só, os grupos da classe A, que são as que são ativantes, né? Os que ativam o anel nas posições orto e para, eles estão aqui, ó, alguns deles, né? Os da classe B são desativantes e, portanto, metadirigentes. Daqui a pouco eu mostro os da classe B. Aqui eu tenho a ordem crescente dos grupos ativantes ortoparadirigentes, tá? Então, eu tenho aqui uma ordem, no caso decrescente, né, do maior aqui para o menor, de intensidade, ou seja, quanto mais para cá, né, quanto mais para a posição da amina, maior a intensidade. Então, eu tenho a amina, tenho o hidróxido, tenho o grupo éter, né, etoxi, tenho samida, tenho aril aromático, tenho alquila. Então, todos esses grupos são ortoparadirigentes e, portanto, vão facilitar a adição de grupos nessas posições que eu falei. Já os grupos da classe B, que são os metadirigentes, são esses aqui. Aqui mais para frente eu tenho nessa tabela que facilita mais para a gente ver a estrutura de cada um. Ó, primeiro os ortoparadirigentes, amina, hidroxi, metoxi, alquila, terciária, secundária, primária, alquila normal e halogênios, né? Então, todos esses grupos aqui são ortoparadirigentes, tá? Ou seja, se você tiver com um deles no anel aromático, ele vai orientar para a substituição ortopara. E se tiver algum desses outros aqui, a gente vai ter a substituição orientada para a posição meta. Ou seja, se tiver nitro, se já tiver sulfônico, se tiver carboxila, aldoxila, carbonila ou ciano. Então, para qualquer uma desses grupos, a gente vai ter uma orientação meta dirigente. Tá? O grupo G, que é esse grupo qualquer aí que eu comentei, ele quando está ligado no anel, ele pode influenciar na reatividade do anel e na direção da substituição. Ou seja, ele vai influenciar diretamente no produto formado da reação. Esse tipo de efeito a gente pode dizer que são os efeitos eletrônicos, tá? Por quê? Porque está diretamente relacionado à eletrosfera, ou seja, os elétrons dos grupos que estão presentes no anel. Esses efeitos, como eu falei no começo desse vídeo, nós chamamos de efeito indutivo e efeito ressonante. São os efeitos que estão relacionados justamente a cargas elétricas, tá? Então, como o próprio nome sugere, indutivo ou induzir quer dizer que ele vai propor alguma indução, algum tipo de atração ou repulsão das cargas, né? Então, ele vai induzir a uma atração ou a uma repulsão. No caso,
obrigatoriamente para ligações sigma, ou seja, para ligações simples. No caso dos efeitos indutivos, de repulsão ou atração, a gente vai estar relacionado a mais ou menos a eletronegatividade dos compostos. É essa eletronegatividade que vai influenciar se ele vai atrair elétrons para ele, deixando o anel menos carregado, ou se ele vai fornecer elétrons para o anel e deixar o anel mais ativado. Como assim? Veja só. Se aqui no anel eu tenho um grupo que ele é doador de elétrons, ou seja, que tem muitos elétrons, a gente pode considerar grupos que têm baixa eletronegatividade. Esse anel ele vai acabar atraindo esses elétrons para sua nuvem eletrônica. Se vocês lembrarem, os anéis aromáticos têm ligações duplas e simples alternadas. Essa característica de ligação dupla e simples torna esses anéis ressonantes. O efeito de ressonância ocorre devido à deslocalização dos elétrons. E, por conta disso, a gente não consegue localizar os elétrons em posições específicas. E aí, se você injeta mais elétrons, se você doa elétrons, você vai fazer com que esse anel tenha distribuído através de sua estrutura uma carga eletronegativa um pouco maior. Como as reações de substituição em anéis aromáticos ocorrem quando um grupo que é um tanto mais positivo acaba sendo atacado pelo anel, que é mais, digamos, eletrófilo, né? Eletrófilo, ou seja, aquele que gosta de elétron, a gente acaba aumentando a possibilidade da reação acontecer, já que a gente está adicionando mais elétrons que serão usados para atrair mais grupos positivos para esse anel. E, se a gente lembrar bem, esses grupos vão ser orto e paradirigentes, tá? Eles vão ativar o anel. Em contrapartida, se nós tivermos grupos principalmente como aromáticos ou outros compostos ou grupos que têm uma eletronegatividade relativamente mais alta, nós teremos o efeito inverso. Esse anel aromático ele vai ter seus elétrons sendo atraídos para esse grupo mais eletronegativo, o que vai tornar essa estrutura pouco atraente para grupos positivos, tornando ele um eletrófilo mais fraco. Ou seja, vai impedir o ataque nas posições ortopara e vai facilitar o ataque na posição meta, certo? E aí, a partir desses dados, a gente vai exatamente para esse ponto que é o efeito ressonante. Se a gente observar aqui, eu tenho esse grupo metox ligado ao anel aromático. Dá para perceber que o oxigênio, por ter 6 elétrons, então ele está fazendo duas ligações covalentes aqui, ele mantém esses dois pares de elétrons isolados. E aí o que é a ressonância? Ressonância é simplesmente a deslocalização dos elétrons pela estrutura. Nesse caso aqui, se a gente observar, esse par de elétrons será deslocalizado para essa posição, depois ele vai mudar para a posição 2, depois ele vai mudar para a posição 4, depois para a posição 6 e depois ele volta. Ou seja, todos esses compostos aqui nós chamamos de híbridos de ressonância. Os híbridos de ressonância são compostos, são, na verdade, estruturas possíveis do mesmo composto. O que isso quer dizer? Como esses elétrons estão deslocalizados, eu não consigo definir exatamente a sua posição e, portanto, não consigo fixar a ligação dupla em um determinado ponto. Portanto, eu preciso representar essa estrutura de diversas formas, ou na verdade das formas possíveis, para que eu consiga representá-la da forma mais correta. Sendo assim, o deslocamento dos elétrons do grupo doador para a estrutura segue esse caminho das setas.
E dá para perceber que nessas posições 2, 4 e 6, nós temos uma concentração de carga negativa maior, o que torna o anel um eletrófilo mais atraente, ou seja, um eletrófilo que vai buscar cargas positivas com mais intensidade nessas posições 2, 4 e 6, o que torna esse composto um reagente orto para dirigente. Ou seja, a substituição orto e para vão acontecer prioritariamente quando nós temos esse tipo de grupo que é doador de elétron, certo? Agora, pode acontecer também o contrário. No caso desse grupo aqui, vejam que a ligação dupla ela está nessa posição. E acontece que ele acaba atraindo elétrons para ele em forma de ressonância. E aí vejam que essa ligação dupla ela é deslocada para cá, esse par de elétrons vai ser deslocado para cá, e esse efeito aí pode ser percebido através dos híbridos de ressonância. Se a gente observar, nós veremos que na posição orto e para, vejam, nós temos cargas positivas. Isso, naturalmente, vai impedir que espécies mais positivas possam se ligar a essa posição, tornando assim esse tipo de composto meta-dirigente, já que aqui nessa posição meta, posição 3 e 5, nós teremos uma densidade de carga negativa maior, tornando esse ponto um eletrófilo mais atraente para que um composto, um reagente com carga positiva possa se ligar, substituir o hidrogênio dessa posição. Portanto, a gente tem esses dois tipos de característica para essas estruturas. Então, ó, esse grupo ele está desativando o anel, porque ele está retirando elétrons, diminuindo sua densidade eletrônica, certo? Além disso, o grupo atacante eletrófilo, que é positivo, ele prefere atacar a posição meta do que orto para, porque, como eu falei, as posições orto e para estão mais positivas. Se eu tenho um grupo mais positivo, ele não vai querer atacar um lugar que já é positivo, porque as cargas iguais vão se repelir. Ele vai querer atacar uma posição que está mais negativa. Por conta disso, a gente tem aí essa facilidade de ataque na posição meta, né? E aí o contrário também é verídico, né? O grupo que ele vai doar, o eletrodoador, ele vai ativar a posição ortopara justamente porque as cargas negativas vão ser geradas preferencialmente naquelas posições, tá? E aí a gente tem a substituição do hidrogênio no anel aromático, tá? Então, com isso, a gente finaliza essa parte de reações de substituição. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver reações de adição e reações de eliminação para completar esse ciclo de reações orgânicas, certo? Então, a gente finaliza aqui e até a próxima.